E aí tem várias opções. A Taiwan pode adquirir armas nucleares, a Ucrânia pode adquirir armas nucleares para se defender. E aí você tem um sistema, uma situação clássica em que a China pode, percebendo uma janela de oportunidade, talvez os Estados Unidos distraído, tentar fazer essa movimentação. Então, basicamente, para um possível conflito mundial, terceira guerra mundial, dificilmente é um início direto entre duas. Você, em primeiro lugar, você precisa de um conflito com pelo menos duas grandes potências. Hoje você tem um número crescente de potências nucleares, você tem uma proliferação nuclear. Paquistão tem, por exemplo. Então isso eleva as implicações estratégicas. Se o Paquistão não tivesse armas nucleares, só a Índia, uma briga entre os dois não teria a mesma relevância estratégica do que tem com armas nucleares. Outro problema é que o Paquistão tem um grande parceiro estratégico que é a China. E aí, a partir disso, por meio de um conflito China-Paquistão, você pode chegar a ter um conflito entre Índia e China que hoje seria muito mais difícil e sangrento e impactante economicamente falando. Do que na época que a China, que a Índia era paz e amor. Exato. Não tinha exército praticamente nenhum. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte, é uma análise que eu estou fazendo aqui contigo. Curiosamente, você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Boa parte dos conflitos, ele é um conflito baseado em reconquista. Porque você vai ver, Israel e Palestina, não vou botar Palestina, vai falar de Hamas, não vou botar Israel, a região ali, é uma coisa de era meu, né? Você vai pegar a Ucrânia e a Rússia, a mesma coisa, porque essa parte aqui era minha, eu não vou aceitar. Você vai pegar Taiwan e China, tipo assim, baseado em reconquista. Porque você vai ver, Israel e Palestina, não vou botar Palestina, vai falar de Hamas, não vou botar Israel, a região ali, é uma coisa de era meu, né? Você vai pegar a Ucrânia e a Rússia, a mesma coisa, porque essa parte aqui era minha, não vou aceitar. Você vai pegar Taiwan e China, tipo assim, eu quero pegar de volta e tal. Então, assim, a gente está vendo vários pequenos conflitos, ainda nenhum deles de forma de dois grandes, né? Um clássico, né? de dois gigantes. Se você pudesse apostar, a gente está num jogo aqui, numa brincadeira, onde iniciaria a pólvora dessa terceira guerra mundial, qual seria a sua aposta desses conflitos? Você falaria, é aqui, Maurício, aqui eu acho que ele sai, aqui é o mais problemático de todos. Olha, em primeiro lugar, só para, de novo, tranquilizar as pessoas, apesar de toda a tensão que a gente está vivendo, eu acho que eu sou bastante confiante que os atores que a gente acaba de comentar, que são a favor de fronteiras abertas comercialmente falando, etc., ainda estão perdendo algum poder, porque a gente tem um nacionalismo ressurgente nos Estados Unidos, etc., tem toda uma movimentação no mundo inteiro, né? De trazer a própria Alemanha. Mas assim, até integrantes do governo Trump hoje, em reuniões fechadas, reconhecem que a proposta de Trump, que, por exemplo, produziu o iPhone nos Estados Unidos, é uma loucura. Não existe isso. Você provavelmente custaria $10 mil. Ou seja, nosso modo de vida hoje, ele depende de um mundo hiperintegrado. As pessoas se esquecem que antes dessa realidade, as coisas, ou seja, essa realidade do consumo, mas as coisas vão ficar mais caras ainda por causa das tarifas. Porque os Estados Unidos agora estão taxando produtos vindo de fora e, evidentemente, o importador passa a parte desse aumento de custo para o consumidor. E tem um descontentamento. O Trump acaba de levar porrada numa eleição em alguns estados que ocorreram, que a gente chama de off-year elections, que são algumas eleições para governador, etc. E o Partido Republicano está apavorado com os midterms, as eleições parlamentares no ano que vem, porque o que realmente move o eleitor, eu acho globalmente, não são as guerras culturais, é a grana. Você tem $100, você quer ver o que compra no supermercado. Se você, de repente, consegue levar menos, você quer outro governo, você está descontente. Isso, o eleitor castigou o Biden e vai castigar o Trump se ele continuar com isso. Então, assim, de certa forma,
me tranquiliza, sabe por quê? Porque o eleitor entende os benefícios que esse mundo pacífico integrado produz para ele. Então, assim, é claro que no mundo hipernacionalista e você produz iPhone nos Estados Unidos, aí eu me preocuparia se o eleitor diz, não, legal, eu prefiro pagar mais só para não depender dos outros. Protecionismo, né, excessivo. E você vê assim, quantos países no mundo copiam o sistema protecionista de Trump? Nenhum. Não faz sentido. Então, o A Brasil... Coreia do Norte, talvez. mas tudo bem. Mas aí Vai chegar num lugar que nem mas é, qual né? país olhou para essa proposta do Trump e falou, legal, eu quero também? é. Nenhum. O Lula está se tornando o maior defensor do livre comércio. Sim. Que era, quando esteve na presidência nos anos 2000, não assinou praticamente nenhum acordo Em comercial. 89 é a coisa que ele menos imaginava. Ou até como presidente. Hoje, ele está pressionando os europeus para avançar com a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Tá vendo, né? Nenhum. O Lula está se tornando o maior defensor do livre comércio. Sim. Que era, quando esteve na presidência nos anos 2000, não assinou praticamente nenhum acordo Em comercial. 89 é a coisa que ele menos imaginava. Ou até como presidente. Hoje, ele está pressionando os europeus para avançar com a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Tá virando um neoliberal, né? O Lula, né? Então, assim, internamente, nem tanto, mas você tem hoje os países ao redor do mundo não estão copiando o protecionismo, como aliás era o caso entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Você começou, aí todo mundo acabou se protegendo. Hoje, com o eleitorado muito consciente do que tem a perder, os governos estão reagindo ao Trump, buscando negociar outros acordos comerciais. O Alckmin foi para o México para ver, de repente, a gente consegue fazer mais comércio, etc. Então, assim, isso me tranquiliza. Então, eu acho que a chance desse conflito, assim, amplo, hoje ainda é pequeno. Eu vou dizer, algumas coisas me preocupam, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que a Ucrânia e Taiwan, obviamente, são peças-chaves. Dois lugares extremamente sensíveis. O Oriente Médio, eu acho que não, porque o Oriente Médio, ele mexe muito ele promove a polarização, assim, tem gente aqui brigando sobre Palestina e Israel no mundo inteiro, assim, isso está causando muita... Mas do ponto de vista econômico, o conflito, né, entre Israel e Hamas, os ataques israelenses contra os moradores de Gaza, não chacoalharam a economia global, não causaram assim, uma reação ampla, porque o Oriente Médio é relevante, mas cada vez menos relevante, porque você tem hoje... Os Estados Unidos, no fundo, não precisa importar muita energia. Você tem a América do Sul como grande potência do petróleo. O Brasil vai se tornar uma pequena Arábia Saudita. Venezuela. Venezuela. Você tem a Argentina, Guiana, Sim. né, que aqui ao lado vai ser uma superpotência do petróleo. Então, o Oriente Médio, eu acho que não. Nem Irã? Não, acho que não Irã, porque você também viu, assim, os Estados Unidos podem atacar o Irã, mas nem a Rússia nem a China vão dizer, peraí, eu vou defender o Irã. Não é mais aquela, não é aquele Irã, né? Não é uma reação, tanto que a China hoje tem um pragmatismo bastante interessante, fora de Taiwan e alguns países na região, a China não tem nada contra o Zelensky. A China, nesse quesito, é ultra pragmático. Se a Rússia perder a guerra contra a Ucrânia, ou se a Ucrânia deixar de existir, a China sabe que continua fazendo negócio com quem que esteja lá. Agora, uma questão tecnológica eu acho muito preocupante, que é o seguinte, é a integração de inteligência artificial em sistemas de defesa e a relevância decrescente de seres humanos na linha de frente. Então, a gente está claramente caminhando para guerras dominadas por drones. Ou seja, a gente está vivenciando agora a última geração de caças, por exemplo, que tem uma pessoa dentro. Isso vai acabar. Não faz sentido, porque a inteligência artificial, basicamente, você só terá drones. Eles podem parecer um F-16, mas no fundo não tem é um robô voando, é um drone no fundo. Então, é uma guerra só de, assim, interessante, né? Não vai ser boots on the ground, né? Exato. Isso é o primeiro. E com isso, os obstáculos políticos também são menores, porque você não terá caixões voltando para casa.
E, né, ou seja, a guerra na Ucrânia ainda tem um custo altíssimo de pessoas, mas aos poucos, cada vez mais soldados ucranianos estão se afastando da linha de frente e estão pilotando drones. Mas no futuro não será uma pessoa perto, ela estará do outro lado do mundo. Você pode ter no futuro quem comanda uma possível guerra entre os Estados Unidos e China sobre Taiwan, quem comanda os drones, ou quem meio que controla os drones está na Flórida, numa base militar, ou você tem uma inteligência artificial tomando Tá decisões. operando, né? E aí você tem um problema porque é o algoritmo que interpreta se é para atirar ou se é para... É assim, Então, assim. é claro, porque, ou, por exemplo, existe um ser humano sentado lá, mas ele vai receber uma interpretação Sim, já sim, sim, altamente já tá processado, e o algoritmo vai dizer, a nossa recomendação é apertar esse botão ou não. E aí a grande pergunta é, o algoritmo contém uma consciência de dizer, cara, Tem flexibilidade, ele se tem. a gente fizer isso, as consequências geopolíticas podem ser dramáticas. Isso hoje, Cara, você tá hoje me falando o uma coisa maior, muito perigosa. a maior preocupação. Você tá me falando que assim, uma guerra pode acontecer com testes de inteligência artificial que você não sabe as consequências disso daí. Na verdade, isso talvez é a área mais fascinante hoje dos debates no Pentágono, né? Que o Pentágono tem uma integração sem precedentes com o Vale do Silício, os principais produtos, fornecedores hoje do Pentágono são cada vez mais empresas de tecnologia e não mais o produtor de armamentos. Não é mais bélico, é tecnológico. A Palantir, a Google, são essas empresas Dados. que têm, exato. Amplo. E aí, o que é mais fascinante quando eu acompanho esses debates é a incapacidade do especialista em AI, de inteligência artificial, em explicar